Oi gente, eu sou a Karina, esse é o Da Literatura. Hoje eu vim falar de 5 começos inesquecíveis de livros da literatura brasileira. Eu não sei dizer direito onde eu vi esse vídeo, alguns booktubers responderam em forma de tag, outros simplesmente falaram de livros que foram inesquecíveis para eles, mas eu resolvi então fazer uma versão de inícios de livros da literatura nacional que me inspiraram e que fizeram eu escolher inclusive a profissão de professora de literatura, e são livros assim bem clássicos. Geralmente as pessoas às vezes têm um certo trauminha dessas leituras, mas para mim são livros assim que eu tenho muito carinho e que eu acho que são sensacionais. Eles iniciam de forma tão bonita que eu duvido assim que a pessoa realmente não tenha curiosidade de ver o que vai acontecer depois. O primeiro livro que eu separei para mostrar o começo inesquecível é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis. Não é a obra que eu mais gosto do Machado de Assis, eu já falei aqui no canal que a que eu mais gosto é Dom Casmurro, mas eu considero o início de Memórias Póstumas de Brás Cubas realmente sensacional. A começar pela dedicatória e o início do capítulo 1. Eu vou mostrar para vocês. A dedicatória diz: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E o capítulo 1, que eu considero realmente sensacional e muito criativo, é o óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Eu realmente acho muito criativa essa ideia do Machado de Assis de fazer, um personagem que já é defunto, escrever as próprias memórias. Então, para mim, esse começo é inesquecível. Outro livro que eu separei, eu vou deixar a imagem aqui, porque a minha edição já tá bem velhinha, tá quase despencando. Foi até bom eu resolver fazer esse vídeo, porque agora eu percebi que eu tenho que comprar outra edição. É a Iracema, do José de Alencar. Sim, a Iracema, do José de Alencar, para mim, possui um início inesquecível. Ele é um livro que é muito poético, na verdade. Apesar de eu não gostar muito da história, confesso que não é, para mim, um dos melhores romances brasileiros, porque eu tenho uma certa restrição com José de Alencar. Um dia eu vou falar para vocês os meus motivos em relação ao José de Alencar, mas eu acho realmente o início da Iracema um dos grandes começos, assim, inesquecíveis da literatura brasileira, e eu vou mostrar para vocês então agora. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. E eu acho que tanto esse primeiro capítulo quanto o segundo são extremamente poéticos e vale a pena, assim, pelo menos conferir essa linguagem do José de Alencar. Eu vou ler o segundo capítulo, que eu acho muito bonito também. Inclusive, quando eu trabalho a Iracema do José de Alencar, eu comecei a me dar conta que eu sei trechos desse segundo capítulo de cor. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. E continua. Eu acho realmente o início da Iracema do José de Alencar um começo inesquecível. O terceiro livro, que também possui um começo inesquecível, pelo menos para mim, é o Ateneu, do Raul Pompeia. Eu vou ler para vocês. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Eu acho esse início muito bonito, porque é o pai em frente à escola que o narrador vai começar a estudar,
e dizendo, né, na porta da escola: aqui está então o mundo lá fora, meu filho. Não é mais o teu lar, tu não vai mais ter aqui a proteção dos teus pais. Aqui tu vai aprender a viver em sociedade. Eu acho realmente assim esse início muito especial, é um começo inesquecível e acho que um dos parágrafos mais bonitos da literatura nacional. O quarto livro que eu considero que tem um começo inesquecível, Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Eu acredito que não deva ser inesquecível só para mim, porque o Monteiro Lobato, ele ultrapassou gerações, né? Ele é muito lido desde sempre. Geralmente as crianças acabam lendo Reinações de Narizinho, ou ao menos conhecem a história por causa das adaptações feitas desse livro, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o início, gente, é muito bonitinho e é realmente inesquecível. Numa casinha branca, lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto. Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovós. E assim continua a história, que é uma história lindíssima, né? Que vai falar então do Sítio do Pica-Pau Amarelo e das aventuras que a Narizinho e o Pedrinho enfrentam. É um mundo muito mágico que o Monteiro Lobato criou e inclusive fica a dica de leitura para quem não conhece, porque é um grande clássico da literatura nacional e da literatura infantil nacional. E por último eu separei, não dessa vez um romance, mas um livro de contos, Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. O primeiro conto é justamente o Felicidade Clandestina. Para mim é um texto lindíssimo, eu super aconselho a leitura e o início, gente, é realmente inesquecível, principalmente para quem é apaixonado por leitura. E ele começa assim: ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Esse livro, gente, possui alguns contos da Clarice Lispector, que eu considero uma das grandes escritoras da literatura brasileira. Ela realmente é muito consagrada e não é à toa, porque a escrita dela é excepcional. E esse conto Felicidade Clandestina é um conto que eu sempre tive muito carinho, porque foi um dos primeiros contos que eu li dela, e ele fala justamente de uma menina que é apaixonada por leitura e que ela faz de tudo para ler justamente o livro que eu acabei de indicar para vocês, que é Reinações de Narizinho. Então, esse conto para mim, ele é muito especial e eu aconselho que vocês leiam. É uma leitura muito bonita. E é isso, gente. Então esses são os 5 começos inesquecíveis que eu separei para mostrar para vocês da literatura nacional. Espero que vocês tenham gostado. Contem para mim aqui nos comentários quais são os começos inesquecíveis de livros que vocês amam. Lembrando também que esse é mais um vídeo do Veda de 2017. O blog da literatura tá sorteando um livro que se chama A Guerra que Salvou a Minha Vida, da escritora Kimberly Bradley. É um lançamento da editora Darkside. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem participar do sorteio. E é isso, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.